Saudações vascaínos, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Falar hoje um pouco sobre essa situação aí de Robinho, meio atacante que foi especulado no Vasco. Falar um pouco sobre a situação aí da volta do campeonato estadual, né? Mais ou menos qual é a situação do Vasco, da minha opinião sobre isso. E comentar um pouco também sobre essa situação aí da venda do Marrone e tal, coisas referentes a isso. Então, ritual padrão sempre, se você puder curtir o vídeo, que a curtida de vocês ajuda demais. Comenta, compartilha, se inscreva no canal e vamos que vamos. Enfim, ontem eu fiz um vídeo referente a jogadores que poderiam sair, né? Jogadores que já estariam aí no bolo para sair. Vou deixar aqui a live, na verdade foi uma live, vou deixar no card aqui em cima. Queria completar algumas coisas hoje especificamente sobre o Marrone, né? A venda do jogador não vai resolver o problema do Vasco. Foi mais uma situação ruim de venda, não só pelo Marrone, e tem muita gente que confunde algumas coisas. O fato de eu achar que o valor foi baixo não especificamente quer dizer que eu ache ou que o Marrone será um craque. Mas a situação de venda do Vasco é ruim. Se você pegar o Ribamar, que eu acho que é um jogador extremamente terrível, foi vendido mais ou menos por valores semelhantes. Você pega vários jogadores ruins que são infinitamente piores que o Marrone, que foram vendidos por valores muito maiores. Então a questão aqui não é se o jogador é bom ou ruim, a situação é a venda dele que está sendo terrível. E tem demanda, o mercado procura. O problema é que o Vasco sempre está numa situação ruim e vende para a primeira pessoa que aparece por causa da situação financeira. Está devendo salário, tem que pagar contas, os credores em cima. Então se a gente pega aí as últimas vendas aí, Matheus Vital, Evander, Paulinho, se fosse mais ou menos a média de venda que o mercado nacional aí vende, nós estaríamos com dinheiro suficiente para pagar muita coisa desse bolo de dívida que o Vasco tem. Mas infelizmente a gente trabalha naquela situação de de vender o almoço para pagar a janta, né? Paciência. Marrone já é jogador do Atlético Mineiro. O Vasco ele receberá aí uma porcentagem até 2023. Se o Atlético Mineiro não vender o Marrone, terá que comprar cerca de 14% ali do Vasco. E vamos ver como é que vai ficar a situação aí futura do Vasco em relação aos jogadores. Quem vai ser o jogador que vai tomar ali a vaga e como é que vai ficar a situação financeira. Se de fato o Vasco vai vender mais algum jogador para compensar esse rombo aí, para terminar o ano de 2020 pelo menos com seus débitos em dia. Bem, passando um pouco disso, vou falar agora sobre a situação aí do Robinho, né? No meio atacante Robinho, que era do Cruzeiro e rescindiu recentemente. Houve muita especulação de que ele estaria acertando com alguns clubes, e um desses clubes seria o Vasco. Vários veículos aí vascaínos especulando que o Vasco estaria interessado no Robinho. Bem, a informação que eu tenho, segundo o próprio empresário do cara, que o Robinho, ele não, pelo menos até o presente momento, é pura especulação. Não existe nada do Robinho e o Vasco. Cara, eu falei sobre isso ontem, né? Eu falei sobre essa situação de contratação, não só do Robinho, quanto do Dedé também, que falaram sobre o nome do Dedé ontem. A situação do Vasco é extremamente caótica. A gente está devendo meses e meses de salário para jogadores e funcionários. Eu não vejo uma expectativa financeira boa, pelo menos para daqui a uns 3, 4 meses. E estão falando de negociação, eu acho bem coerente, tá? Eu acho bem coerente acontecer isso. Mas tá aí, né? Mais uma vez explicando, aparentemente, pelas palavras do próprio empresário do jogador, isso só trata de especulação. Não existe nada entre Vasco e Robinho. A informação foi dada pelo Detetives Vascaínos. Depois eu vou deixar o link do Twitter aqui na descrição para que vocês possam conferir lá, tá ok? Bem, e por último, falar aí da volta do estadual. Foi decidido ontem, né? Aparentemente vai para frente essa situação aí dos clubes retornarem. Provavelmente já teremos o retorno do Flamengo e Bangu, se eu não me engano, quinta-feira. E o Vasco deve jogar com Macaé dia 21.
Cara, os clubes, quase nenhum deles, né? Você tira aí alguns poucos clubes que já estão bem estruturados para voltar. Tem clube que nem joga. O próprio Macaé parece que a situação é de tá sem jogador profissional. Tá ligado? Se o Vasco fosse enfrentar o Macaé, jogaria até com alguns jogadores que são amadores. Eu não sei exatamente porque essa situação de. Aliás, sei, né? Mas essa pressa desmedida, tendo em vista que o Rio de Janeiro é um dos estados com o maior pico aí da doença, né? Eu, sinceramente, eu acho esquisito essa pressa toda para voltar, esse afinco todo para voltar. E quando volta numa situação, porque alguns clubes estão treinando, outros não. O próprio Fluminense falou que nem começou a fazer os testes, que se for obrigado a jogar vai entrar na justiça, o que pro Fluminense é normal, esse negócio de justiça, mas enfim. Não sei, os caras não estão exatamente errados, tá ligado? Sei lá, velho, é muito esquisito isso. Eu acho que essa forçação pra voltar, sei lá, não me agrada, tá ligado? Mas enfim, independente de me agradar ou não, parece que o campeonato retornará e que o Vasco jogará dia 21. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso tudo. Marrone, como é que você sentiu essa venda aí? Você acha que foi boa ou ruim pro Vasco? E sobre a venda de jogadores, como é que você vê a situação do olho do Vasco para o mercado? Se o Vasco vende mal ou não? Uma outra coisa que eu gostaria de saber de vocês é sobre o meio atacante Robinho. Vocês acham que seria bom ele vir para o Vasco, tendo em vista que é um jogador que tem um alto salário, mesmo que ele reduzisse, seria mais um veterano aí no elenco? Como é que vocês veem essa negociação? E também queria saber sobre a volta do estadual. Gostaram? Não gostaram? Qual é a sua opinião sobre isso? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, ok? Basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal, se inscreve e curte o vídeo para moral para o canal. Esse aí, beleza? Então valeu, falou e até mais.